Ah. Hum. E aí? E aí, Zé, tudo bonzinho? Tudo maravilhosamente gostoso de bom. Que bom, que bom. Assim você fica preparado para essa série de perguntas aqui. Pois é, eu tava ouvindo. Pois é, É duro, são minha vida é muitas, dura. são Pois é, muitas, são muitas. É, agora vou Wikipedia, passar para eu você. sou agora o Wikipedia. Sim, é um Google espiritual. É, evoluiu, era Google, agora é o Google. Olha, primeira pergunta, então. Você acha que a Guerra de Troia aconteceu mesmo? Eu não tava nem aqui. Na época eu não tava, não como é que ele faz a piada. Eu não tava nem aqui, ó, não, esse dinheiro não é meu. Sim, ela existiu. Pronto, precisa falar por quê? Precisa, né? Nunca é fácil Precisa assim, né? porque a próxima pergunta é por que surgiu essa história. Porque a guerra existiu. Existiu o processo do brilhantismo de colocar um presente idiota, cheio de soldado, pra fuder a porra toda. É só estudar a história. Mas e a história do Moisés? Ele abriu o mar? Abriu. Mas foi daquele jeito? De que jeito? Não sei, não estava lá. Vamos parar de zoar, vamos falar sério. Sim, o contexto histórico ocorreu diante das perspectivas e diante das interpretações que se ecoaram diante das décadas, e agora os vestígios de tal história são usados pelo marketing, por provérbios populares, por filmes e por uma série de coisas. Eu sou da época que tinha ética na guerra antes disso. Mas então, vamos falar um pouquinho, talvez, dos fatos e das interpretações dos fatos, porque tem uma diferença entre o fato, a guerra, que, por exemplo, ocorreu e o que ocorreu naquela guerra, e a maneira como eu escolho relatar, contar e interpretar aquela guerra dentro dos registros, certo? A maneira com que eu escolho é a construção da interpretação diante dos meus filtros e da construção que eu tenho mentalmente. Eu posso te contar uma série de histórias, uma série de dados, e esses dados podem ser deturpados e você pode fazer uma igreja com o que eu falo. Exato, é porque tem essa segunda pergunta que é por que surgiu essa história? Então eu ia falar quais das histórias, porque tem várias histórias sobre a guerra de Troia. A tal da guerra de Troia, descrita na tal da Ilíada, em um dos poemas atribuído a Homero, houve a guerra e houve a construção da história literária que hoje é tomada como verdade. Sim, mas por exemplo, se você for olhar a própria psicologia dos participantes da história, Hum, a Helena de Troia, por exemplo, nessa história, ela tem uma participação totalmente passiva. Paris sequestrou Helena, ela vai como total vítima, e aí Agamenon declara a guerra que dura 10 anos, hum. que é resolvida com o cavalo de Troia lá, mas, bom, vamos lá, não vamos recontar a história. Mas, por exemplo, se você for analisar esses personagens mais a fundo, essa é uma das versões, mas você começa a ver que talvez não tenha sido tão passivo assim o negócio. Não sei. Eu acho que sempre tem o que aconteceu e as histórias que se contam sobre o que aconteceu, que nem sempre são exatamente o que aconteceu. Começou de Igual um o mito. Moisés. De acordo com a mitologia grega, os troianos foram
antigos cidadãos de Troia, na atual Turquia. Existem escavações lá, e etc, etc, etc. Embora parte da Ásia, Troia se apresenta diante da lenda ou parte da cultura das grandes cidades-estados gregas. Essas bases de ricos comércios portuários, essas bases de estudo e de toda o Pompeu de todas as cidades, o Império Grego, Romano, etc, etc, etc. Vi todas essas historinhas, essas coisinhas, e aí eu vejo a historinha e conto a historinha do meu jeito, e eu conto assim pro meu netinho, e meu netinho conta pro bisneto. Eu entendi o que você quer dizer. Quer dizer que eu tenho meus filtros e diante da história eu reconto a mesma história diante de um processo que sempre é adaptado e criado sobre uma realidade conjunta. Aconteceu? Aconteceu. Aconteceu do jeito que falam? Não. Moisés abriu o rio? Abriu lá o mar? Abriu. Era grande mar? Não. O efeito da lua foi diferente no processo que ocasionou, naquele momento, a abertura do mar? O efeito sobre a passagem de um certo astro diferente, altamente difundido hoje em dia nas fofoquinhas do espiritismo. Aconteceu? Aconteceu. Como você sabe disso? Não sei de nada. Não estava lá, não sei de nada. Então, entende? Igual, tem lá o planeta que salvou o tal do Moisés. É Moisés mesmo? Foi ele, não foi? É ele que abriu o rio, não foi? O Moisés foi o que saiu, sim, tirou os hebreus do Egito e passou, teve que atravessar o É, Mar Vermelho, sim. esse cara aí. E aí ele não foi o Mar Vermelho. Foi lá pra cima, perto da Turquia. Só que se fosse devido à importância social e histórica do Mar Vermelho. Não, vamos pôr aqui que é Mar Vermelho que soa melhor, não é, chefe? É, pode pôr esse Mar Vermelho aí. Você tá entendendo? Eu gosto de vir aqui que eu me divirto. Eu nunca saio triste. Eu saio com várias histórias lá para as minhas virgens. Mas tem uma outra versão dessa história. Ah, mas aí nós vamos sair muito dessa coisa. Porque o último livro Pode que o falar, Freud eu tô com escreveu, tempo. Tô com tempo. Pode falar. o último livro que o Freud escreveu foi sobre o Moisés. Moisés e o monoteísmo. E na versão do Freud desses fatos, que é uma versão interessante, né? O Moisés era grande, ele era mais versado na magia egípcia do que no sistema hebreu das coisas. Né? Ele era novo no sistema hebreu. Mas o sistema político estava mudando no Egito e ele precisava, por assim dizer, preservar esses conhecimentos que ele tinha, mágicos, de magia elementar, e trabalhando com os elementares e tudo isso. E então, de acordo com a análise do Freud, é mais ou menos isso que ele fez. Tem um livro bastante interessante, chama Moisés e o Monoteísmo. Então é por isso que eu estava falando, tem o que ocorreu e tem as historinhas que se contam sobre o que ocorreu. Aí, devido aos estudos herméticos que o próprio dito cujo fazia, ele sabia das alterações vibracionais, intuía os processos gravitacionais planetários e sabia que ia acontecer aquilo ali. Um grande estrategista da sua época usou um fenômeno que poucos tinham acesso a seu favor. Você acha que a história ia durar tanto tempo se fosse uma coisa simples? O Ricardão que come a esposa carente é a história comum. O cabra abrir o mar não é tão comum, entendeu? Pô, a Não, mas história, tá mundo é vendo? Mas olha simples. só, pois é, a história do Ricardão, do Paris que comeu a esposa carente do outro, não, teve que virar um sequestro. É. É Já duro. que vamos voltar lá em Troia. A vida. Olha aí, tá vendo? Por causa da sua carência afetiva, morreram milhares numa guerra. É difícil, né? É nada.
Não mudaram até a Bíblia, porque não podia nascer de ter vida, ou nascer, reencarnar? Então, se mudar a Bíblia, qualquer outra, o resto é simples. Pois é. Ah, pois é, que estamos falando de interpretações, reinterpretações, né? E escolhas Não de mudaram lá? registros. Qual o nome do dito? Sim. Constantino? Não É, sei se foi esse o cara Constantino, foi no concílio. Qual foi foi o a esposa concílio? dele. Esposa dele, vagabunda. Ah, mas você chama de vagabunda? Eu chamo. Não, mas o da Vagabundo é Bíblia? um Não. fio. Não, agora eu perdi o fio da meada. Qual a relação do Constantino Foi nessa e a época esposa? que a esposa dele, eu acho que matou algumas pessoas, algo do tipo. E aí tirou essa história da reencarnação da Bíblia. Olha, essa fofoca eu não sabia. Então vai estudar, minha filha, vai estudar, que você não Pois está é. acompanhando o time aqui. Não tô acompanhando as fofocas. Pois é. Digita no Google aí, digita no Google aí. É assim que fala? Digita no Google aí, dá um Google, dá um Google. Olha, próxima pergunta. Eu não, você não ia ver a história lá, agora eu tô curioso. Que história? Da mulher que Do tirou a Constantino? reencarnação da Bíblia. É, Mas porra. foi uma mulher, foi um concílio de É, não mas sei o quem quê, pediu, concílio de Niceia, eu acho. quem Olha, vou pediu o olhar, vou concílio? olhar. Você não sabe das Constantino. fofocas, não sabe das fofocas, fica aí. Sei, não tô lendo as revistas caras, não tô lendo as revistas caras espirituais. Constantino e a Fizeram a reencarnação. novela lá no Astral por causa disso. Meu Deus, Brincadeira. olha, é porque você sabe outras fofocas. Olha, conta aí umas coisinhas aí então para as pessoas irem escutando enquanto eu vou olhar. Eu não, se fuder. Tô comendo doce aqui. Essas pessoas têm umas invenções interessantes, eles pegam leite, condensam esse leite, aí eles enchem de química, põem num negócio feito com Olha, base realmente, de alumínio olha, e põe temos numa pelo panela menos, de pressão. Fica gostoso que só porra. temos pelo menos É. uma confirmação da sua fofoca, que, né, tudo que está na internet é verdade. Então, é, sim, o imperador foi no Concílio Ecumênico de Constantinopla. Por causa de quê? Bateu Papa Virgílio, Imperador Justiniano. Não, mas parece que foi o Imperador Justiniano, não o Constantino. O Imperador Justiniano era um Ah, teólogo que mas queria saber foi de mais. Constantinopla também. Foi de Constantinopla, estava perto, estava perto. Sua mulher, a imperatriz Teodora, foi uma cortesã e se imiscuía nos assuntos do governo do seu marido e até nos de teologia. Isso era motivo de Jurã sentir uma grande revolta contra o fato de suas ex-colegas ficarem decantando a sua tal honra, que para Teodora se constituía em desonra. Para acabar com essa história, mandou eliminar todas as prostitutas da região de Constantinopla, que eram cerca de 500. Como Pois é. o povo naquela época era reencarnacionista, apesar de ser em sua maioria cristão, passaram a chamá-la de assassina e a dizer que deveria ser assassinada em vidas futuras 500 vezes, que era seu karma por ter mandado assassinar as suas ex-colegas prostitutas. O certo é que Teodora passou a odiar a doutrina da reencarnação e, como mandava e desmandava em meio mundo através de seu marido, resolveu partir para uma perseguição sem trégua contra essa doutrina e contra o seu maior defensor entre os cristãos. E assim, Justiniano e Teodora desestruturaram esse conteúdo da Bíblia. Em 543. Que doce gostoso. Agora eu lhe pergunto, foi à toa que a gente falou disso? Se foi à toa que a gente falou disso? Será que foi à toa? Alguma coisa é à Será que toa? faz parte? Será que faz parte do contexto da reinterpretação das realidades e verdades? Meu Deus, que coisa gostosa.
É quase igual uma xoxotinha. Vamos para outra pergunta, senão a gente não termina hoje essa porra. Não, mas você não vai terminar? Você falou, será que não faz parte de uma reinterpretação das realidades? Mas não faz parte da história de Troia, da história, todas as histórias, faz parte da interpretação da ótica. Mudaram a realidade diante da percepção de uma pessoa. E assim constituíram toda uma nova formação. De suma importância para que o próprio Espiritismo fosse criado pelo dito cujo lá que fez as experiências lá. E todo o processo xamânico, todo o processo natural, toda a construção do que há hoje, querendo ou não, teve influência por esse ato em si. Não foi à toa. O ato não foi à toa. Mas assim, brincadeira. Tudo que você ouve é verdade? Não sei. Depende de você acreditar ou não. Eu não acredito. Ah, mas você é o Zé Pilintra mesmo? Fica comendo doce, fica brincando, falando coisas de nada a ver. Zé Pilintra falando do Google. Se o que eu disse lhe instigou, tá bom. Se não instigou, foda-se, 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 foda-se. Não tem uma musiquinha assim? Essas pessoas têm que ir morrer e fazer parte da minha equipe. Mas Vai na que inventa um negócio interpretação... desse. Mas quando eu escolho uma interpretação dessas coisas, aquilo me conta sobre mim mesma. Por que eu quero que essa interpretação seja a melhor? Porque com certos filtros que eu possa ter, certas preferências, certas coisas. Então, eu posso usar aquele reflexo que a interpretação me dá no espelho para conhecer mais sobre mim mesma. Você não fala que o menino tem apegos ao sair do eu? O tempo todo que vocês entram em processos de debates e estudos? Sim. Pode assumir, ninguém te conhece? Foda-se. Sim. Por quê? Porque para você o eu é importante diante das percepções e construções do processo de adaptação da própria vida. É errado? Não, é perfeito o jeito que é. Se fosse diferente, nem esse trabalho existiria. Porque os diferentes se completam e aí os trabalhos se manifestam. Entende? Se ele não tivesse essa ótica distinta, essa visão diferente de mundo, esse botão do foda-se ligado, o Zé Penita não estaria aqui. Não nenhum outro. Nem um bandista é. Nem candomblé, como fala, candomblessista, ele é. Tá perfeito. Como é que fala? Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Vamos para a próxima. A gente não vai conseguir Vamos para para a próxima. Vamos para a próxima. O que você acha da aplicação de choques para tratamento do transtorno de deficiência da atenção? Todo mundo tem esse transtorno. Todo mundo tem transtorno de déficit de atenção. E todo mundo toma choque na bunda o tempo todo. Bom, então vamos à próxima pergunta. Por que a aplicação de choques? Vou falar. Não, pois por que a aplicação dos choques na bunda? Então, nós vamos falar do contexto histórico, já que a gente já está nesse barco, né? Então, o tratamento foi desenvolvido diante da percepção do próprio funcionamento cerebral, onde os choques, diante da interpretação da própria época, se mostraram, eu não vou dizer lógicos, porque é difícil, né? É uma ofensa ao QI do menino. Mas acharam que iam ter alguma lógica. É igual sugar o sangue lá na época, lá que esse era o único tratamento disponível. Que se mostrou lógico e evidente que quando você tira o sangue, a produção de novo sangue estimula a produção de sistemas de proteção do corpo, né? Dos glóbulos brancos. Mas, enfim. É isso depois.
Diante disso, o próprio tratamento se mostrou instintivamente lógico, vamos dizer assim. Mas o que eu acho? Eu acho que é um tratamento brutal e inadequado. Por que aplicaram os choques? Porque na época e no contexto histórico achavam adequados. Hoje em dia, eles dão outros tipos de choques, né? Quando você toma um remédio, o processo neural e a transmissão sobre as enzimas, e o mesmo remédio estimula o sistema nervoso e o sistema de glândulas desfazerem ou emitirem, também é um choque imenso ao corpo. Entende? Sim. Mas não tá vindo de uma maneira que a pessoa. Choque elétrico. É. Ninguém disse choque elétrico aqui na pergunta. Nós Não, tá estamos... simplesmente usando. Choque elétrico, tá vendo? O choque elétrico foi a interpretação minha. Não, ela quis dizer choque elétrico, mas propositalmente ela errou para dar essa oportunidade da nossa reinterpretação da pergunta diante de uma proposta de autoanálise. Agora ele chega ao ponto que eu queria. O tratamento de choques elétricos usados durante um processo de estudo é diferente do tratamento de hoje? Menos ou mais arcaico? É um choque mais requintado. Não é uma campanha contra alopatias, é apenas uma análise. É um caminho, não é a solução, a manipulação de processos químicos corporais. A solução está na consciência. Relaxa, relaxa. Ai. A próxima pergunta é se isso tem algo a ver com sinapses cerebrais. O tratamento em si, eles acharam que sim, né? Pode ter a ver também com o caminho que a própria corrente elétrica, que não atinge o cérebro e sim procura o chão, passar pelo coração e te matar. Porque 2,5 miliamperes no coração já pode gerar uma parada cardíaca. Sim, ou mesmo causar outros problemas. Mas, enfim. Bom, pois é. Tem algo a ver Então, com as sinapses? Tudo tem a ver com as sinapses. O processo de construção, adaptação e captação das informações tem a ver com as sinapses. Fora isso, eu não sei como a gente pode construir outras respostas. Podemos ir para a próxima. A próxima é se tem a ver com as sinapses cerebrais ou se as ondas elétricas do cérebro estão em curto e por isso se manifesta o TDA. Não, não tem nada a ver. Nós vamos deixar para um outro amigo falar sobre o TDA. TDA e TDAH. Numa conversa focada só nisso. Tudo bem. Então, a próxima pergunta é por que temos os raios? E qual a função deles? Tudo a ver. A gente estava falando de sinapse, de eletricidade, onda elétrica, tratamento de choque. O raio tem relação, não tá ilógico. Não disse que tem. Não disse que não tem relação. Eu falei, não tem relação. Não, fui eu que Tem tudo a preenchi, ver. tá vendo? Olha, estamos tendo essas interpretações a todos os momentos. Fui eu que preenchi as lacunas. Lembra lá do tal do Tesla? Lembra aquela Sim. bateria que ele fez? E aqueles processos que ele fez com que o sistema gerasse raios que se contraíam sobre si mesmos? Sim. Existem o processo da própria atmosfera e a conjuntura, a formação e o sistema do torus eletromagnético e bem mais amplo dentro do espectro de leitura das próprias correntes e energias.
todos esses espectros geram íons e geram processos elétricos sobre o próprio atrito entre as partículas ou as gotículas ou o processo de condensação das nuvens. Você achou que eu não sabia disso, né? O menino viu cultura, infância toda vendo cultura, só pra gente conversar nesses momentos. Aí... Discovery Channel, ele saía da cidade do interior e vinha passar os finais de ano na casa da madrinha. Era soltar pipa, comer gordice e ver Discovery Channel. Não, é porque... Tá vendo as capivaras fazer amor. É porque brincadeira. A gente precisou dessa informação no agora. Então ele lá naquela idade foi assistir o Discovery Channel TV Cultura para que tudo nesse agora tivesse preparado. Ele ficava procurando canal pornô, mas era gato, então ele não via nada. Ele não merecia, então o universo censurava. Pois é. Diante dessas percepções, ou então os processos que ocorrem, as descargas elétricas procuram o seu centro, a Terra, para serem dispersas e gerando um novo ciclo. É como se a Terra reaproveitasse os processos energéticos não utilizados do próprio sistema toroidal do planeta. Sim, a Terra é o fio terra da Terra. A energia elétrica não é a real energia funcional do sistema Gaia. A energia elétrica é o vestígio do processo de geração energética do sistema Gaia. E só há a convergência ou a descarga elétrica diante do processo da alteração de estado da água, do gasoso para o líquido. Vibracionalmente, durante esse espaço, esse processo, existe uma condensação energética, existe qual é o nome dessa porra? Quando você capta, mas não é gravidade. É como se existisse um funilzinho e a chuva, a tempestade falava, vem pra cá, energias, vem pra cá. E aí eles fizessem sexo gostoso, e aí o gozo é o raio. É uma puta explicação boa. Tá entendendo? Entendeu o processo? Isso é mais simples, é mais dá para entender melhor. Porque a energia elétrica mesmo, ela tem uma amplitude maior do que o espectro detectável. A eletricidade, os elétrons, entende? Então esses processos são como um reequilibrador do próprio torus, porque o próprio sistema em si troca energias, ou então se auto-interpreta diante da assimilação de alguma troca de energia para se adequar aos funcionamentos básicos da física universal. Agora eu buguei tudo, mas é isso aí. Aí os dejetos ficam lá, loucos para dar uma, vem a nuvem, cheia de amor para dar, e aí existe o processo da... e aí eles vão todos loucos lá para a nuvem e o processo existe. E aí o raio vem e volta para a Terra, e aí você toma um choque, a Terra tem um choquezinho de êxtase. Mas são para reequilíbrio? Sim, são para reequilíbrio. Sim, fio terra. Polaridade, polaridade, eletromagnetismo. Tem mais coisa que isso, mas a gente estuda depois, quando a sua filha ficar mais velha. Tudo bem. Quando eu me cansar de você, eu te troco por duas mais novas. Ai, é um idiota. Ai. Então, acho que isso a gente respondeu. Se tem algo com a ionização da atmosfera, que é a próxima pergunta. Eu sou foda.
há ocorrência de raios e tempestade no astral inferior? Sim. Porque eu não vou explicar de novo, não. Não, mas pensa bem, não é um sistema toroidal? É. Onde vai haver polaridade, eletromagnetismo, formação de íons e tudo mais. Sim. Então. Sim, exatamente. Não precisa explicar de novo. Ah, mas o Então, astral inferior é uma outra dimensão, é um processo diferente, é uma camada densa da Terra. É só uma Terra em outro contexto. Só isso. Dentro sim, de um outro processo. Sim, todas essas dimensões, elas coexistem e elas não têm divisão clara. A gente divide só para poder abstrair e estudar. Exatamente. E aí vem a coisa da interpretação. Aí a pessoa se apega a uma palavra e não olha o que está abaixo da palavra, que a palavra já é uma dupla abstração. É, mas é linguística e todos esses detalhes que a gente vai estudar depois. Tudo bem. Então, a resposta à ocorrência de raios de tempestade no astral inferior? Sim. Yes, baby. Como o cientista Nikola Tesla pôde realizar o trabalho dele com a eletricidade? Ele teve alguma inspiração espiritual nesse trabalho? Sim, né? Se há o espírito em manifesto, independente de qualquer interpretação sobre uma atuação da sua bolha ou coroa espiritual diante da construção de uma realidade ou probabilidade de ideias, para que a própria tecnologia se desenvolvesse ao que nós vemos agora. Sim. Mas ele era humano, a eletricidade estava lá, ele tinha afinidade com a eletricidade, gerou um clima, e aí ocorreram processos simbióticos, e ele deixou os filhinhos na história. Teve o ócio criativo. Muito. Muito ócio Tomaria criativo. remédios hoje. Igual o Einstein. O Einstein, o período mais criativo dele foi quando ele ficava à toa lá no departamento de patentes. Não tinha muito trabalho. Foi muito prolífico. Foi quando ele fez a teoria da relatividade, O que todas o aquelas menino coisas. faz? O que o menino faz hoje em dia? Pode falar. Fica comendo gordice na casa mágica. E olha quanta coisa tá saindo. É curso, é um monte de coisa. Ainda tem a audácia de falar, nossa, tô cansado, quanto trabalho. É, curso, livro, é cheio das coisas. É, o negócio é chiqueteiro. E fala de tudo. Não tem ideia, não, né? Aqui é o raio, é o Tesla, é a neuroplasticidade, a invenção da roda. Enquanto outros, como falar, ele falou aqui dentro, enquanto outros canais ficam buscando temas, aqui os temas nascem igual pipoca quando o milho explode, assim. É um trabalho democrático, então a gente, né, todos participam, a gente recebe muitos temas. Não, a gente brinca A assim, lista. mas nada é por acaso. Você entende que esses temas, talvez abertos, sempre geram um contexto e uma história e uma conversa construtiva está sendo gerada a partir disso. Sim. Mas que é divertido, é. E talvez assim a gente possa reinterpretar um pouquinho o que é a inspiração espiritual, porque já que nós somos todos espíritos, sempre tem inspiração espiritual em todos os trabalhos. É, mas não tem autoria. Não explicaram para você que a alma pulsa e o espírito é o processo do pulsar que gera a contração e manifesto? Sim. Eu posso pulsar e esse pulsar em afinidade instigar você, mas quem trouxe e manifestou foi você diante do teu espírito sobre o seu manifesto na tua realidade. O que eu posso fazer
É entender que o mesmo pulsar que te anima é a alma que me dá vida. Ai, ai, vamos para a próxima. Então vamos para a próxima. Ou isso foi somente a capacidade pessoal dele que o orientou? Tá vendo? A gente já respondeu essa agora. Sim, foi a Sou do participação caralho. Sou do caralho. do, do espírito dele e dos filtros dele se deixarem essa inspiração passar e ser interpretada de uma maneira que gerou os Ah, mas resultados. aí tem a construção dos fatos, as escolhas, tudo isso, Zé, não encaixa. É lógico que encaixa, filha da puta, mas escolhas também são processos dos pulsares da alma, sobre as contrações do espírito, conclui o conjunto do manifesto da realidade de todos nessa porra. É isso aí, vamos ir para a próxima. É verdade que há no astral inferior a ocorrência do fogo purificador? Sim, igual lá na seriado, qual o nome? Considerado. Oh, qual o nome? Game of Thrones. Eu tenho fogo lá, verde. É igualzinho. Ai, Ai, tem, ai, tem o fogo verde. Tem. tem em todo lugar. Tem em todo Sim. lugar. Inclusive na bunda de quem pergunta. Ó, vamos parar de Fogo elemental. sacanear. A essência que lhe instiga é uma chama que te dá vida. E o redivivo, fogo eterno, sagrado, está em todos e no todo. Diante do manifesto de alguns seres, que diante da ótica de alguns podem ser celestiais, tal chama divina se manifesta sobre uma interpretação ou ótica de outras pessoas. Sendo assim, certas experiências imersivas, sejam elas conjugais ou individuais, tais interpretações e ecoares diante dos campos nos dão condições a olhar para este fogo purificador, esta função maravilhosa, o porquê da existência de tal fogo, como apenas um manifesto de um ser que foi visto de uma forma diferente. E assim gerou um monte de livrinho. Olha só, se eu sou esse ser, eu dou risada pra caralho. Puta que pariu. Como assim? Ah, não, agora conta a fofoca. Eu não sabia que tinha. Livro, lógico que tem fogo purificador, tem um monte de coisa que fala dos magos negros, um monte de coisa. É que você não tem tempo de ler essas coisas legais. Igual saber da novela, eu que tenho. Eu tenho tempo, você não tem. Ah, é porque você fica na casinha. Lógico, minha TV tem 190 polegadas. 15K, 15K. Ah, Vamos parar então, de faz mais sacanagem. uma fofoquinha para quem não leu esses livros. Faz uma fofoquinha. Como que o menino me vê? Ele te falou como ele me vê? Ele fala que te vê como igual o Coringa do Batman. Mas mais É bonzinho, um mais bem Coringa de vestido, terno. né? É, um Coringa de terno. Ele me vê assim, porque como ele, foda-se, não tem crença, pelo menos com relação a essas coisas, fora a formatação da realidade, a forma com que ele veio aprender o mundo, você bem sabe pelo mapa que vocês fizeram. Diante disso, a percepção e a captação não tem muitos filtros. Mas imagina se ele tivesse vários filtros, como ele ia me ver? É igual quando você sente o cheiro de gases que são alucinógenos, que expõem o seu medo ou te fazem rir. Os filtros e interpretações são como gases alucinógenos, que faz ver o marabô-demônio, ou faz ver o Zé Pilintra malandro. Eu sou desse jeito. Não é mania. E daí faz você ver o fogo como fogo sagrado. Ah, Uma luz, entendi. só a Entendi. luz. É um filtro mental, porque o mental é um elemento
representado como ar, como gás, como... Pois Então, pois é. então são filtros mentais, e aí geram uma decodificação de uma visão. Daí veio o cara e falou, nossa, que interessante, o fogo. Tanto é que o cara lá do livro, no seu processo ocioso, captou tais viés dos campos e trouxe para a historinha bonita dele. Você adora meus gatilhos. Eu deveria escrever seriado. E veio o gatilho com as lições lá do compadre José, do curso, e uma lição que fala, eu não vejo nada como é agora, eu vejo apenas os meus julgamentos passados. Pois é. Então, por exemplo, pode ter um ser ali, mas eu não tenho como decodificar aquilo, vai passar pelo ar do meu mental, dos meus filtros mentais, e eu vou ver aquilo como um fogo purificador e escrever a historinha de um jeito. E aquele ser vai ficar morrendo de rir. Porque a salamandra vai ficar rindo da historinha. Pois é. Bom, pois é. Então, a próxima pergunta. Mas, já que estamos falando disso de existiu ou não existiu, as duas coisas existem, porque aquela interpretação, ela de uma certa forma, ela existe. Ela virou a historinha. Que eu não li, mas que você falou que tem a historinha, o livrinho. Sim, tudo existe. Então, aí casa com a próxima pergunta. Se sim, por que existe? Qual a função disso? Eu já falei. E como esse fogo reage à energia dimensional? Da mesma forma que todos os fogos. Sim. Vamos falar mais, vai. Eu falo assim, mas eu sou bonzinho. Não, seja bonzinho. Fala do fogo elemental, fogo da magia, O fogo essencial que transmuta os elementos se manifesta diante de uma realidade sobre a qual ele se alimenta de algo, gerando outro algo. No caso, o manifesto do próprio fogo, diante da percepção da transmutação energética que o espírito vibracionalmente mais veloz, não melhor, mas veloz, gera no campo de atuação, pode ser interpretado pelo psiquismo como um processo de consumo do denso, gerando o mais sutil. Mas, na verdade, era o Taurus do espírito em manifesto ali, fazendo isso naturalmente. Ah, mas o Taurus pode ser chamado de fogo? Pode ser chamado de tudo. Tudo é Taurus. Cada manifesto de cada elemento, de cada processo, de cada ciclo, é um processo perfeito, toroidal. Qual gera mais ruído? Um transformador toroidal ou um transformador clássico? Ui, transformador Você clássico. não sabe disso, né? Não sei, É transformador lógico que é o clássico. clássico. Olha, então você tem bem. Foi na lógica. Foi na lógica. É que você não estudou sistemas de áudio, menino, estudou. Pois é, eu fui estudar música. Pois é. Outros sistemas de áudio. Se fudeu, esse não fui eu. Fudei Foi nada. assim que fala? Fudeu nada. Eu sei, eu só estou brincando. Não se retraia. Volte para mim. É o meu mantra. Você não vai embora. Volte para mim, você não vai. Volte. Bora, vamos. Pois é. Chegamos lá. O transformador clássico quem está falando de ruído é mais barulhento que o toroidal. Por isso que antigamente eles colocavam aquela capa de metal para proteger, para fazer a imersão do som, para não haver interferência.
Então, o sistema Sim, que toroidal, logicamente, é mais eficiente. E eu estava falando sim, que que é se você isso, chega é perto dele, ele fica transformação, o fogo é fazendo. isso. Ele fica fazendo ruidinho. É, o fogo é isso. Por isso que era chamado assim, mas nem sempre precisa ser fogo. Pode ser algo que funciona parecido com fogo. Um Taurus. Tudo bem. Mas, inclusive, tem outros elementos com função purificadora semelhante ao fogo, que aí derivam o nome do fogo, igual aguardente, o álcool. Mas é líquido, é maleável. Bom, próxima pergunta. Existe alguma relação entre magnetismo e a eletricidade? Não, eu vou responder essa não, você me desculpa. Ah, não responde. Essa dá para responder bem bonitinho, hermeticamente, dá para responder de várias maneiras. Jesus Maria, olha, dá para responder muitas maneiras isso aqui. Responde você. Triângulozinho para cima, triângulozinho para baixo. Vai lá, vamos lá, faz essa parte do trabalho. Não fique, não fique na posição frango assado. Ai, é porque a gente veio de uma evolução da psique onde se tinha essa tendência a sempre dividir as coisas. Então, se dividiu uma coisa que nunca existe separado, porque o que existe é o eletromagnetismo. Magnetismo e eletricidade sozinhos, eles não existem, eles são impossíveis sozinhos. Então, só existe o eletromagnetismo. Um não existe sem o outro. É, perfeito. Mas ele É porque perguntou é o outra coisa. se existe alguma relação entre o magnetismo e a eletricidade. Ah, é verdade. É porque não se forma, sem o eletromagnetismo, não se forma um sistema toroidal. É verdade. Ele não se Então, essa é a converge relação. sobre si mesmo. Logo, se algo não se converge sobre si mesmo em um sistema, não se manifesta sobre a constituinte do próprio universo. Sim, não existe matéria. Tem que ter o pai e a mãe. O pai é o pater, que é o padrão, o triângulozinho para cima, podemos dizer o fogo, Tem que e a mãe, ter, tem que ter, não tem, triângulo mas para assim baixo. funciona bem, Ah, ele assim não, funciona bem. não tem que ter, mas é uma maneira de se explicar. Sim, perfeito. Pedi para você explicar e estou criticando. Pareça alguém que conhece. Pois é, pede reclama, porque não foi do jeito que você queria, mas aí você não explica. Olha só, tá vendo? É a definição do chato. Me ame, me ame. Fale de mim, Então vamos lá, me. vou falar de outro jeito, vou falar de outro jeito. Para existir sistema de toros tem que existir polaridade. Para existir polaridade precisa existir os dois polos e gerar a corrente eletromagnética. A raiz do tem que ser assim não mudou, mas isso é uma coisa que faz parte de você e não vai ser eu que vou mudar e tá tudo bem. Vamos para a próxima pergunta, porque nem vivo eu tô. Ah, é verdade, não pode usar a palavra tem, não pode usar a palavra tem. Normalmente, para que isso ocorra, se É, notou que foi feito você vai assim, dessa entender com maneira. Padilha o processo do manifesto das afirmações e diante da construção da sintaxe magística, podemos dizer assim. Tudo bem. Hoje não, outro dia. Então, Precisamos de mais olha, pay-per-view lá no outro lado para poder sustentar essa conversa. Precisa de comprei mais ingressos. meu Deus. Ai, ai. Olha, então, acho que responder uma próxima. Como é essa relação? Já respondeu. É E o que é o íntima. mesmerismo? É Por bastante quê? íntimo. Bom, se vamos voltar lá nas nuvens de novo e no raio e tal, também é. Mesmerismo animal, magnetismo curativo, biomagnetismo. É isso que ela está perguntando, né?
Tava Sim, o que é o facinho até mesmerismo agora. e se isso tem relação com o magnetismo. Não, mas é só ir pelo lado do magnetismo que dá para explicar Não, o o mesmerismo. princípio funcional do processo chamado magnetismo se dá diante do processo do próprio magnetizador. Que, na verdade, não magnetiza ninguém. As pessoas se deixam magnetizar diante da afinidade interior, formando um sistema de conexão. O poderoso não é o magnetizador. O poderoso é quem se deixa magnetizar diante da proposta de magnetização. Sim, igual na relação dominador-submisso, o poderoso é o submisso. Sem o É submisso, não tem lógico. brincadeira. Exatamente. Dentro desse contexto do próprio transformar do tal fluido cósmico universal ou fluido magnético, diante do entrar, né, do entrante psiônico. Mas essa afirmação, na minha ótica, é equivocada, porque quem dá o direito ou o condicionamento de ser magnetizado é o próprio magnetizado diante das propostas das transformações, das interações que ele tem com o fluido cósmico. A psicopassividade é mais difícil do que a psicoatividade. Normalmente, quem é psicopassivo tem muito mais forte do que quem é psicoativo, porque a força gera insegurança e a insegurança gera a passividade. É forte dizer isso, mas é, na minha ótica, finita a realidade. Então, quem transforma ou molda o fluido cósmico ou o fluido magnético é o magnetizado e não o magnetizador. Por mais que a mente egóica e a tendência à construção de alguém poderoso se mostre instintivamente lógica, porém, sistemicamente, não faz muito sentido. Não, mas o Você magnetizador, pode reconstruir. ele propõe a brincadeira. É porque o magnetizador Ah, não sim, quer mas se a ver na questão é posição onde ele falou assim. sim, é lógico, brincando tudo tem sentido, mas eu estou dizendo na raiz, né, de todo o sentido do eletromagnetismo, da base das informações, da eletricidade, dos íons, de toda essa conversa. Não dentro de um contexto psicológico, eu falo dentro de um contexto energético, que não Ah, tá, não, muda é porque muito, a mas a gente... gente divide para estudo. Sim, sim, sim. Essa é a relação com o magnetismo, Com o mesmerismo. Essa é a com o relação com o mesmerismo. mesmerismo. O que é mesmerismo? É isso. Como funciona? Funciona da forma que eu disse nas minhas perspectivas. Funciona da forma com que é dito sobre o magnetizador nas perspectivas de quem estuda esse processo. Mas nós podemos adentrar mais para desmistificar este processo mesmérico. Ai, ai. Entendeu? Isso se encaixa em todos os processos com a base do próprio poder. Quem é Sim, poderoso? O mago que faz a magia ou o ser que a recebe? o ser que a recebe. Ele que compra a ideia. Pois é. Sem ele comprar a ideia, não dá brincadeira. E aí as pessoas podem começar a olhar todo o esforço que é feito no sistema para que os submissos se vejam realmente fracos e incapazes de escolha. Sim. E não responsáveis pelo que eles veem e o que eles criam. Porque eles querem assim. O tanto de gente que procura o menino pedindo para ele ser o pai de santo poderoso. Você não vê? Ah, Repúdio. pois é. Repúdio. Eu não sei de nada. Não sou nem aqui. Ele veio com esse código de defesa. Qual é firewall? Firewall. Mas você sabe das coisas, você estudou muito, eu não estudei nada. Eu só leio o livro energeticamente. Nossa, que poder! Não, não é poder, é defeito.
Analfabeto funcional. Eu não sei de nada. Não, mas eu não sei. Não, mas você ganha dinheiro, não. Não, mas você fez empresa? Não, não fiz empresa, não. Ela fez sozinha, a empresa caminha sozinha, é um corpo natural e homogêneo. Eu Uma sou inteligência funcionário da artificial. empresa. É um sistema de inteligência artificial. Foi Ela te plasmado. mostra os caminhos, a empresa te mostra os caminhos naturalmente. Você só trabalha dentro de uma ótica sobre a própria lógica e moral do sistema empresarial. Eles já falou isso antes. Pois é. Que condiciona a funcionar dentro de um padrão funcional natural. Já deu palestras falando isso, é? A pessoa sai sem entender nada e sai feliz. Administrador, Mas, na verdade, é o farol que o protege. Olha, tá revelando as proteções dele. Das profissões, não. Ele é Não, as terapeuta agora. proteções, não, as proteções, as proteções. É assim. Profissão, não. Se é igual você, quantas profissões você tem? Mas não vamos falar de Vou mim, proteger não. o menino agora. Pois é, Tem não, mas não sim. se protege ninguém, não se cobre um santo descobrindo o outro. É lógico que cobra. Você funcionou, o cobertor é um só. Eu foco em você e foda-se. Olha, chegamos no eletromagnetismo, é o fato de ser um cobertor só. Gera um movimento. Pois é. Eu puxo, você puxa. Eu puxo, você puxa e assim a gente se enrosca. Criamos o Taurus. Foi criado o Taurus. Criou o Taurus. O Turus. Criou. Olha, então, vamos lá. As vibrações, olha só, ó, chegamos na próxima. As vibrações que cada pessoa emite interagem com a eletricidade? São eletricidade dentro de um espectro mais amplo. Campo eletromagnético, pessoal, do Taurus da pessoa. Pois é. Não? O Taurus, a eletricidade, pelo menos no Brasil, trabalha em 50 ou 60 Hz. O que é Hertz, foda-se, vai estudar. Google. Eu posso trabalhar com um sistema elétrico que trabalha sobre 26 ou 28 mil Hertz, sim, padrão de pico a pico. E assim tem uma leitura totalmente dinâmica. Ok, vai queimar tudo. Qualquer sistema elétrico queimaria. Mas o sistema humano não. Grande ficha agora, né? Porque eu sou gordinho. Não é porque é gordinho. A questão é que o sistema é funcional sobre a matriz essencial, que todo mundo fala que tem, chamam de fogo divino, essência. Na verdade, é uma expressão do próprio manifesto divino. Por que divino? Porque traz energia do divino e transmuta sobre essa realidade, independente da dimensão do corpo. E assim ela se nutre de si mesmo na própria compreensão espiritual e a expressão da própria matéria ou manifesto consciência. A frequência sobre a qual o toro se manifesta diante do padrão vibracional é diferente da que se tem no aqui e no agora, e a frequência é totalmente distinta. Eu disse, se a frequência de 26, 28 mil Hz, de pico a pico, sobre a expressão, sobre a conjuntura ou a própria energia a corrente, e só se manifesta sobre a mesma amperagem sobre a qual o ponto de emissão e o ponto de consumo se manifestam, diante disso, eu tenho uma máquina corpo humano que se mantém ativa sobre uma frequência absurdamente mais alta do que um computador que trabalha a frequência a 16 volts sobre 3, 4 amperes e uma corrente de 50, 60 Hz. Tá entendendo?
Sim. E o processo que o Padre José fala de não consumir do externo? Você não precisa mais. Quando você entende esse processo, você se autonutre. Porque você entende que tudo que você possa consumir do externo, o potencial, a matriz que gera aquele conteúdo é imensamente superior ao próprio conteúdo e também está dentro de você. Então, como se você passasse a se alimentar do pulsar da alma? Na verdade, você não se alimenta, mas você é, né? Você é? Então, pois é. Uhum. Então, não é que você passa a alimentar do interno, você simplesmente... Porque você é o interno. Você é o interno. E você, na verdade, não vira o interno. Você já é o interno, mas não ser ciente de si. Quer saber o que significa ser ciente? Vai pôr na internet de novo. Sim, mas aí encaixa com o que o Pai José estava falando no curso em Milagres, que o processo não é um processo de construção. Todo o mecanismo já existe. É desconstruir as barreiras e os filtros que foram criados para que não se percebesse esse processo inevitável que já existe. Ué. É isso aí. Então, é por isso que as pessoas que fazem a Inédia, aquele processo de meditação e tudo, onde a pessoa consegue não precisar mais de comer e se alimentar, é isso que acontece naquele processo? De uma maneira mais bem meio brutal, né? É meio brutal, sofre pra caramba. Na verdade, ele acha que vai morrer e não morre. O corpo, a última cartada do corpo é falar, olha, eu vou fazer um fio terra aqui com outro nível consciencial para ver se as coisas funcionam. Estão ligando pro menino. Foda-se, desliguei. Tá comigo? Estou com você. Estamos falando do viver de luz. E aí, quem descreveu o processo descreveu que é como se ele morresse e notasse que não morreu. O corpo faz um fio terra lá com o ponto seguinte da consciência. Faz uma gambi. Falei demais, né? Vou ter que explicar. Não, é porque na minha cabeça o que veio é que o processo atual é bastante sofrido para chegar até lá, né? Porque o seu corpo fala, não é assim, meu filho, não faz assim, meu filho. Estuda, meu filho, vai fazer outra coisa, meu filho, vai fazer o amorzinho, meu filho, vai comer, pelo amor de Deus. Não, tá perigoso, igual a mula. Aí o corpo, ó, puta que pariu, vou ter que fazer um fio terra aqui para poder fazer uma chupetinha para me manter. Porque esse cara é teimoso. Aí o cara vai, agora eu vou poder viver, agora que eu já consegui. Naturalmente, você já com consciência, o seu corpo já vai se desenvolvendo, porra, naturalmente, e você vai notando que quando você come pouquinho, você já fica gordinho, que você não precisa mais comer tanto. Triste realidade, né? Eu sei como é. Eu posso comer à vontade. Sacanagem. Isso não é sacanagem. Isso se chama mérito. Não, esse é o próximo nível. Esse é o próximo nível. Se chama mérito. Você não pediu para nascer? Agora pede para sair. Não, o que pedir para sair é pedir para comer e não engordar. Não, isso aí é só em caso de pouca audiência. Pois é, perfil não pode.
Só em caso de pouca audiência. Se a venda estiver fraca do lado de lá, a gente lança essa parada aí para chamar público. Olha, eu vou ensinar os terráqueos a comer e não engordar. Olha, vai ser legal, vamos lá assistir. Olha, a próxima pergunta é se isso é um campo de força. Acho que ficou. Eu acho que sim. Não sei não, acho que sim, vai saber, né? Não, a verdadeira Pergunta pra ele. força. Então, a verdadeira força, pelo que você falou, a verdadeira força é o pulsar da alma. E aí, É a única, né? É a Deus. única. Isso, a única. E o resto é um torus para que essa força se movimente e interaja. E que haja um manifesto. É, porque nada estático se sustenta. Isso ficou bonito, puta que pariu. Nada estático se sustenta. Sim, Porque até a estática é gerada pelo movimento. Sim, exatamente. Nem a energia estática Caralho, existe se não houver movimento. Ficou lembrando da porra do Tesla. Lembra de mim, lembra de mim. Bom, essas vibrações pessoais interagem de que forma com a plasticidade do cérebro? Elas constroem e constituem todas as relações sobre as construções de caminhos neurais, sobre a formatação ou decodificação de realidade, a formatação e construção sobre o aglutinar de fatos, e assim a própria vida. É isso aí. Isso. Se não entender, perfeito. Se eu fosse falar sobre isso, ia demorar umas 2 horas. Então, condensei tudo rapidinho, arquivo zip, para terminar. E se não entendeu, estuda de novo, ouve de novo, que faz todo sentido. Não, mas aí se não ficou muito fechado, é só linkar essa última partezinha com a conversa do Marabô só sobre neuroplasticidade. Exatamente. Porque aí eu acho que linka direitinho com isso que você falou hoje e com esse finalzinho. É isso aí, pessoal. Muito bom, olha, gostei dessas perguntas. Eu também. E das respostas. Da resposta, não. Chato. É muito chato. É isso, era a última. Que bom. Agora já fazer o quê? Quer tomar um vinho? Não, tá muito cedo, não, eu vou café. Até gaguejou, beijinho, até breve. Beijinho, tchau.